aprendi muito, superei várias coisas, né? Sempre que eu penso num projeto, numa coisa nova, eu falo assim, o que eu vou aprender daqui, né? E com o caminho sempre foi assim, eu tinha claro que eu precisava aprender um pouco mais de organização, porque eu sabia que era uma coisa muito grande, e eu falava assim, bom, acho que eu tenho uma relação boa, eu acho que eu articulo bem, mas a organização eu preciso aprimorar. Então essa sempre foi a minha primeira preocupação quando eu cheguei no projeto. Assim, se é isso que eu tenho que aprimorar em mim, eu vou logo pensando no planejamento, né? Então foi uma das coisas que eu me debrucei bastante, porque era aquilo que eu não tinha uma prática tão grande. E acho que foi bacana, porque eu consegui desde o início olhar para esse projeto com essa preocupação do planejamento, né? E fiz assim, então assim, era o meu exercício diário, assim, como é que eu vou planejar isso, como é que eu vou pensar, como é que eu vou organizar, como é que eu vou pensar esses dados. Era o que, para mim, era uma habilidade que eu precisava treinar, né? E falei, essa é a oportunidade de eu vivenciar isso. Quando foi apresentado o projeto, eu já tinha claro que o município, o estado, desculpa, ele é dividido em 4 regiões de saúde pelo plano diretor, né, do estado. E aí eu pensei, na composição da equipe, em ter 2 pessoas nos extremos do estado que me dariam esse suporte, né? Então eu tinha uma pessoa, um apoio no norte do estado, que ficou com a parte bem do extremo norte, que é divisa com Bahia mesmo, né? E uma pessoa no sul, que ficou com o extremo sul, que é a divisa com o Rio. Então eu tinha essas 2 pessoas nos extremos do estado e tinha aqui na escola mais 2 pessoas. Então a equipe era composta de 5 pessoas, um apoio no norte, um apoio no sul, eu coordenando e 2 pessoas aqui do estado, uma da escola, que ficou com as questões de acesso ao sistema, de credenciamento, e a outra que é uma pedagoga que me contribuiu, me ajudou muito a pensar nessa relação pedagógica com os alunos, em registros, enfim, né? Esse olhar mais da organização do conteúdo, da organização dos encontros. Todas eram da ET? Não, só essas 3 que são da ET, as outras são funcionárias públicas dos municípios, mas das regiões norte e sul. A partir do momento que eu desenhei essa ideia de que a gente tinha que pensar no projeto, já que era para o estado, a partir dessas regiões, eu fui desenhando a equipe e fomos desenhando a contratação de orientadores e de tutores, pensando nessa lógica da região, porque eu entendia que era importante ter tutores da região norte, por exemplo, que teriam proximidade com seus municípios, né, municípios daquela região, isso facilitaria muito a questão de deslocamento. Então, começamos pensando nos orientadores a partir dessa realidade. A gente vivia naquela época, início de 2014, uma situação no estado muito delicada, não sei se das chuvas. Então, o norte do estado estava destruído em relação às chuvas, acesso, estrada, não se conseguia chegar, tinha desvio por vários cantos. Então, o início de 2014 foi um início... A gente não tinha muito claro como é que ia conseguir por conta dessa questão de infraestrutura mesmo. O acesso aos municípios do norte estava se gastando 6, 7 horas para chegar lá por conta dos desvios, porque não tinha estrada, não tinha nada. Então, foi pensado, isso me levou a valorizar ainda mais a ideia de ter tutores no norte e ter alguém, orientador também naquela região, porque a ideia é assim, a gente não sabe quando que essas estradas estarão prontas. Foi até muito mais rápido do que a gente imaginou, tá? Mas naquela ocasião eu não tinha. Então o projeto foi pensado valorizando essas regiões, a seleção de orientadores buscou orientadores nas regiões, a seleção de tutores buscou tutores na região para que isso pudesse ser mais fácil todo esse movimento. No caso dos orientadores, a gente não conseguiu porque, primeiro que o edital de orientadores saiu numa época muito ruim do ano, assim, eles tinham que se inscrever até 15, me parece, de janeiro, então uma época que essa informação não chegou a todas as pessoas e eu não consegui orientadores das regiões, né? Isso ficou, mas de tutores eu consegui. E acho que isso foi fundamental, fundamental. Inclusive, quando eu comecei as turmas, a ideia era assim, por onde eu vou começar nas regiões, né? Vou começar por aqueles municípios onde os tutores estão, porque além da organização da minha articulação com o município, eu tenho aqueles tutores, a grande maioria eram profissionais de saúde, que vão me ajudar nisso. Então, foi
relativamente fácil assim, fazer essas articulações iniciais, porque essas pessoas estavam nos municípios. E aí elas me ajudavam, me davam um retorno, um feedback, foi bem bacana em relação a isso. Quando eu olho para esse processo todo, eu falei, nossa, como é que a gente conseguiu em tão pouco tempo? Mas foi muito tranquilo, né? O projeto foi apresentado no COSEMES, eu fui em todas as reuniões das CIEs regionais para apresentar o projeto. Eu preparei um documento, uma cartinha, uma apresentação que a gente mandava para os municípios explicando. Então, assim, a grande maioria dos secretários tiveram conhecimento do projeto, ou na reunião do COSEMES ou na CIE regional, né? A secretária do COSEMES encaminhou também um documento que eu fiz explicando do projeto para os secretários, para os coordenadores. Então, quando eu chegava, a grande maioria já sabia do que se tratava, né? Só voltando um pouquinho, quando eu pensei no planejamento, que eu acho que foi meu grande desafio, eu sabia que a gente ia começar o curso em abril, efetivamente, e tínhamos até novembro. Então eu pensei assim, nós temos que realizar 18, 19 turmas por mês para dar conta disso. Então eu já comecei o curso tendo claro as 19 turmas que eu teria que fazer e como eu ia distribuí-las, porque eu tinha tutores regionais, então eu podia começar 2, 3 em cada região, para daí conseguir atingir esse movimento, né? Acho que isso foi muito bacana, porque quando o projeto estourou, no sentido assim de que as pessoas começaram a ouvir falar realmente do projeto, foi em todos os cantos. E aí quando eu voltava no COSEMES para falar do projeto, porque eu mantinha um informe quase todas as reuniões, falei, olha, está acontecendo no Sul, na Metropolitana, na Central, do Norte, então isso foi mobilizando, porque ele estava realmente acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Então isso foi dando uma consistência, eu acho bacana o projeto, né? E aí uma outra coisa que eu tenho claro, que eu acho que foi uma coisa que eu me coloquei, que talvez tenha sido importante para isso, é que as pessoas não me conheciam, né? Acho que a escola é nova e meus IMAs as pessoas não conheciam. Então eu falei, bom, como é que eu vou fazer para ser conhecida e as pessoas confiarem em mim? E aí meu critério claro era assim, o que eu falar vai acontecer. Então no sentido assim, olha, eu não tenho essa informação, mas eu te dou o retorno hoje. Era meia-noite, mas o retorno ia no dia. Porque isso foi construindo uma relação de confiança que foi, eu acho que, fundamental. Então, as pessoas sabiam que se eu falava assim, olha, das coisas mais simples, ó, o restaurante teve problema. Eu falei, pode ir lá, pode dizer que se o dinheiro não chegar ao depósito, eu pago essa primeira, eu garanto esse pagamento. E chegou a esse ponto, as pessoas falavam assim, não, ela está falando que vai garantir, então ela vai garantir. E aí acho que isso foi bacana, porque isso teve eu realmente não tive dificuldade, né? Quando no final, do meio para o final, eu ligava, alguns municípios, né, com maiores dificuldades, mas assim, eu ligava, as pessoas já conheciam o projeto, os gestores de alguma forma já tinham ouvido falar, e aí um conversava com o outro, óbvio, porque todos se conhecem, não, esse é sério, esse paga, esse faz não sei o quê. E aí realmente não tive grandes dificuldades, mas era um compromisso, assim, se eu dizia, olha, né, eu vou te dar o retorno na segunda, na terça, esse retorno estava lá, mesmo que fosse para dizer assim, olha, fiz isso, ainda não consegui sua resposta, enfim, acho que isso foi bacana. Para ter essa credibilidade ou confiabilidade, você contou com algum respaldo da macro-regional, da equipe nacional? Sim, naquilo que dependia da macro e da equipe, sim, a Ana foi muito parceira, a Letícia foi muito parceira nesse sentido, né? Falava, Ana, precisamos fazer isso, Ana, eu preciso dar esse retorno. E aí isso tudo foi muito próximo, muito parceira. O papel da macro é importante. Eu acho que sim, eu acho que foi fundamental nesse projeto. Acho que ela me deu essa aproximação com o acadêmico, com a infraestrutura, com a comunicação, seja o que for, ela fez essa articulação, né? E fez num tempo bacana para mim, porque me dava a possibilidade de dar essas respostas realmente para as demandas que estavam surgindo. A outra facilidade que eu vi aqui é que o Conselho de Secretários Sim, funciona dentro da escola. Isso, né? O conselho funciona aqui. Então eu tenho um contato próximo com a secretária do COSEMES, então algumas informações eram rapidamente passadas.
As reuniões acontecem, o COSEMES acontecem normalmente aqui no espaço da escola, então era fácil eu ter um ponto de pauta não, mas um informe sim. Então eu monitorava, se não mensalmente, pelo menos de 2 em 2 meses, o COSEMES de informações, né? Então, olha, já fizemos tantas turmas, olha, estamos pactuando, já tinha uma apresentação padrão que é assim, ó, esse mês estamos assim, fizemos tantas turmas, estamos realizando tantas, estamos pactuação em tantas, ainda falta tantas. Então, eles acompanharam, de certa forma, esse movimento do projeto. Foi importante porque a gente sempre esteve muito presente a partir da formação dos tutores. Então, a formação dos tutores aconteceu em Vitória, né? Isso facilitou, obviamente, e a equipe foi toda para a formação de tutores, esses 5, inclusive do Norte e do Sul, o que criou uma proximidade, né? Então, eu já sabia que esse era o momento daquele público que estava ali nos conhecer. Então, todos estavam lá, todos participaram dos grupos. Eu fiz vários movimentos durante essa formação para tentar criar essa grupalidade. Então, a gente fez no primeiro dia um happy hour com música, na tentativa que todos estivessem juntos. E aí, eu já sabia quais eram os orientadores de cada região, porque eu os dividi também por região. Então, já estava combinado, olha, você vai sentar na mesa que tem mais gente da região norte, da região sul, porque aí você vai criando essa proximidade entre eles, né? Então, isso foi pensado. Então, nós criamos esse primeiro dia que foi o happy hour, um cinema, uma saída pela cidade, que foi no último dia. Eu fiz uma cartinha, que eu acho que ficou bem bacana até, para todos que estavam no quarto, assim, quando eles chegaram tinha uma cartinha falando do projeto, falando que o convite para que eles participassem do projeto, que mesmo que eles não fossem selecionados naquele momento, né, eles já estavam envolvidos com essa ideia. Então, houve toda uma preocupação e uma preparação desse encontro de formação de tutores para que se criasse uma grupalidade, uma proximidade entre as pessoas, né? Acho que, nesse aspecto, a pedagoga foi importante, né? No sentido de levantar algumas questões, fazer algumas sugestões, participar da formação, porque isso acho que é um ganho da escola. A gente aprendeu muito com essa formação e trouxe algumas das estratégias pedagógicas utilizadas para o dia a dia da escola, né? Então, os cursos pensados pela escola a partir daqui tinham um pouco mais esse caráter, né? Nós conseguimos incorporar isso, algumas atividades, uma lógica mesmo. Acho que isso foi importante, extremamente importante para a prática da escola, para o dia a dia da escola, né? A comunidade prática, quando a gente começou, aí eu acho que eu tenho que fazer um parênteses em relação aos orientadores, né? Quando a gente começou, efetivamente nós começamos 3 turmas em Vitória na última semana de março. Começamos em Vitória, a formação foi de 10 a 14 de março, a formação de tutores, mas a gente já tinha uma pré-agenda, tudo organizado, e pactuamos isso com a Ana, eu quero abrir a turma ainda sem o tutor, porque eu preciso viver uma turma aqui dentro da escola, eu preciso saber como é que é acessar esse programa, eu preciso saber como é que é cadastrar esses alunos, só fazendo para poder saber. E eu não quero ir para o interior sem ter vivido uma turma aqui, porque aqui, dentro da escola, é mais fácil para eu poder organizar e viver isso tudo. Então, a gente começou 3 turmas na última semana de março e as outras em abril. Só que até a comunidade funcionar de fato, né, esses orientadores se sentirem presentes no dia a dia, isso levou um tempo, né? E olha que a gente tinha combinado, nós, a equipe daqui, nós tínhamos reuniões com os orientadores. Além do pedagógico, que foi Pilar e depois Karina, a gente tinha contato, reuniões mensais para saber como é que estava sendo, o que chamava atenção. Encaminhava algumas coisas para Pilar ou outras que tinham a ver até com No início veio muitas queixas de logística, né? Os tutores levavam para a comunidade ou para os orientadores algumas queixas que não eram pedagógicas, mas que eram de logística, que tinham que ser encaminhadas a mim. Então, era um momento também de saber um pouco disso e encaminhar essas questões. Então, isso foi importante de ir acompanhando, né? Acho que a comunidade demorou a pegar, sabe? As pessoas demoraram a ver aquele como um espaço importante de formação, de aprendizagem. Hoje, eu acho que eu pensaria no papel de um orientador de uma forma diferente. Então, como é um problema? Porque eu acho que tem uma questão desse lugar do orientador
que eu percebi no Caminhos, mas que eu também percebo em outros cursos, que eu não tenho resposta, mas que precisa ser construído. Por mais que eu tentasse, né, eu acho que fizemos vários movimentos nesse sentido, eu senti os orientadores ainda muito distantes dos tutores, né? E eu sei que construir essa relação não é uma coisa simples, mas é uma coisa que a gente precisava se debruçar, assim, porque aí eles não funcionavam ou começaram a funcionar com esse lugar de uma formação realmente para esses tutores muito tardiamente. E eu acho que a gente perdeu algumas coisas ali, né? Eu não saberia pensar assim, propor de pronto como é que seria isso, mas que essa proximidade não aconteceu, principalmente nesse início, não aconteceu. E aí depois, no final, com alguns foi possível resgatar, com outros não. Já tinha feito 3 turmas, né? Então em algumas coisas isso se perdeu. De novo, voltando à pedagoga da escola, ela foi importante para isso, para a gente perceber o que vinha dos registros. Aí uma outra coisa que nos deu essa base. Todos os registros, frequências, estudo, vinha para a escola. E a gente não conseguia ler todos, mas lia boa parte, a pedagoga lia boa parte desses registros de imagem. Então a gente tinha uma ideia do que estava acontecendo, né? Olha, esse cara levou um policial para falar no dia de redução de danos. Eu falei, nossa, o que será que ele pensou nisso? Olha, esse aqui fez registros de 3 linhas, um registro de imagem. O que será que ele está usando? Não estou entendendo. Aí a gente fazia o contato com o orientador. Olha, o registro de imagem dessa pessoa trouxe isso, isso e isso. O que aconteceu? Como é que ele está conduzindo? Né? Então, foi um acompanhamento importante, assim. Acho que não foi suficiente. Tá? Foi um acompanhamento importante, mas não foi um acompanhamento suficiente. Eu acho que essa formação dos tutores teve falhas, assim, ela não foi suficiente, em alguns casos eu percebi isso claramente, para viver o curso, assim, para trazer a potencialidade toda que essa discussão podia trazer. Você acha que o material pedagógico ajudou, todo o material construído? Acho que sim, acho que o material foi extremamente importante. Inclusive a gente aprendeu muito com esse material, a gente está agora na escola pensando num curso de aperfeiçoamento de saúde mental, e a gente está usando muito esse material do Caminhos como exemplo assim, de organização do material, de um texto que converse com o aluno. Então, acho que o material ficou realmente muito bacana. A gente já vinha fazendo um movimento de tentar construir as nossas formações a partir de uma lógica, utilizando mais metodologias ativas, uma relação mais dialógica. A gente vinha tentando fazer isso, né? Não é uma coisa simples, porque às vezes você tem uma prática de anos e é difícil romper isso. Às vezes isso já vem, inclusive, do Ministério com uma orientação, faça desse jeito e tal. Então, a gente já vinha nesse movimento. E aí o curso Caminhos do Cuidado nos deu mais subsídios até para discutir isso com a nossa equipe. Então, assim, olha, se um projeto desse tamanho pode fazer um material que pode ser aplicado, né, por outras pessoas, por que a gente não pode fazer aqui? Então, assim, deu um subsídio importante para a gente modificar ainda mais uma metodologia, uma prática de ensino que a gente já vinha tentando ensaiar aqui. Tivemos vários que chamou a atenção, assim. Eu acho que a gente teve uma diferença importante entre os municípios maiores, de médio e grande porte, porque normalmente já tem uma estrutura maior, já são municípios que têm um centro de especialidade, que tem algum tipo de formação. Mas os municípios do interiorzinho, sabe? Para eles isso foi um movimento tão importante, para isso foi assim. E aí algumas tutoras me ligavam e era muito engraçado, porque elas ligavam para fazer uma pergunta e falavam, e aí, como é que tá? Aí, Josimar, foi lindo, Josimar, aconteceu isso, Josimar, aconteceu aquilo, Josimar, foi não sei o quê. Então, assim, acho que teve muitos relatos. Um especial que me chamou a atenção foi de um município, que é São Domingos do Norte, que é da região central, e que o curso lá coincidiu com a ação que eles estavam fazendo do Dia do Homem. E aí o município se mobilizou de tal forma
que os agentes e os profissionais não fizeram ação na unidade como é de costume, foram para os bares da cidade, foram para as praças. E aí você consegue ver esse efeito real, né, de que o cuidado, se eles estão no bar, o cuidado pode ser feito lá, né? Como é um município muito pequeno, são lavradores, são pessoas que têm uma cultura de ficar na praça, então por que não ir para a praça? E aí eles foram fazer essa ação na praça e teve uma participação impressionante no Estado. Né? Foi um município que se destacou e coincidiu a realização do Caminhos e, na sequência, essa ação, né? Acho que foi Novembro Azul, eu não sei, porque teve alguns municípios que fizeram em novembro e tiveram outros que fizeram em setembro, né? Não sei precisar. Então, foi importante. Outros relatos, assim, de tutores, né? Trazendo como os profissionais de saúde, agentes ou técnicos, passaram a olhar para os usuários de álcool ou drogas de uma outra forma, né? Uma delas falou chorando, assim, Zimar, hoje aconteceu uma coisa, que uma técnica começou a chorar na sala e dizendo que a partir dessa discussão, desse encontro, a primeira coisa que ela ia chegar e fazer em casa era pedir desculpa ao filho dela. Porque o filho ela descobriu que o filho usava maconha e ela queria já internar o garoto e estava naquele dilema todo, né? E ela falou assim, olha, eu fui para casa pedir desculpa a ele, conversar de uma outra forma com ele. Então, assim, isso tudo foi mobilizando muito as pessoas, né? Tanto os alunos quanto os tutores. Houve uma mudança em você também? Houve, eu acho que sim. Acho que houve uma percepção diferente, assim, acho que aflorou essa questão dessa sensibilidade para essa temática, né? Apesar de ser da saúde mental, eu nunca tinha trabalhado diretamente com álcool, drogas, né? Diretamente, porque a gente tem aqui um centro de referência que trabalha com essa população. Eu nunca tinha trabalhado, então acho que houve sim, da minha parte, uma sensibilidade maior, uma abertura maior para essas questões, né? Até uma aproximação com a redução de danos que eu não tinha tanto assim. Eu não falei antes, a gente fez desde o início a gente organizou um colegiado no Caminhos do Cuidado. E nesse colegiado eu tinha representações do Estado, da saúde mental do Estado, do setor de educação, da saúde mental do município de Vitória e de algumas regionais, de várias regiões, de todas, na verdade, dessas várias regiões de saúde. É porque algumas saíram do município e acabaram se perdendo. Então, nesse espaço do colegiado, a gente discutia a execução do curso, como ele estava indo, as dificuldades. As pessoas do colegiado me ajudavam muito nisso, algumas articulações que estavam difíceis, né? Sendo da região deles, eles me ajudavam. Mas discutiu também como é que a gente ia dar continuidade ao trabalho, né? E aí houve uma aproximação importante com a RAPS daqui, de apresentar o projeto lá, deles acompanharem o projeto, deles pensarem em cursos que dariam continuidade a isso. A gente fez, a partir da sugestão desse colegiado, uma integração importante com telesaúde, temas de saúde mental e tutores e orientadores do Caminhos que foram participar, né? Teve um efeito super bacana, segundo, até o ano passado, pelo menos, tinha sido o tema que mais tinha tido participação online do telesaúde, né? Porque aí a gente divulgou para os agentes, divulgou para as pessoas que estavam fazendo o curso, que tinha feito, que teria esse tema. Então, isso foi bacana e foi construído a partir do colegiado, né? Como sugestão e articulação do colegiado. A gente ainda mantém um contato importante com a saúde mental, principalmente do Estado, em termos de organização de curso, de levantamento, né, de tutores, porque esse banco de dados está disponibilizado se o Estado desejar fazer algum curso norte, sul, essas pessoas que já trabalharam no Caminhos têm acesso a esse banco de pessoas. Então, assim, acho que foi uma experiência bacana, né? E houve, sim, uma preocupação, eu não sei se isso está
tão consistente para se manter, mas houve uma preocupação e uma aproximação da saúde mental com a atenção básica, né? Um reconhecimento de que na atenção básica se faz e tem que fazer ações de saúde mental, isso não é de um serviço especializado. Então, acho que a gente começou uma aproximação importante, acho que legal nesse sentido. E me fala um pouco da avaliação que vocês fizeram do projeto Então, final, teve encerramento, teve avaliação, conta isso. A gente conseguiu ir monitorando todas as avaliações que chegavam, né? Os tutores, como a gente centralizou tudo aqui, então assim, em nenhum momento o tutor mandava direto para o Sul a sua avaliação, o seu envelope, ele passava por aqui. Então a gente tinha acesso ao relato de imagem, à frequência, eu tenho um arquivo com todas as frequências digitalizadas, eu tenho um arquivo com todos os relatos de imagem que chegaram, e a gente começou a ter o arquivo com as avaliações, o consolidado das avaliações. E aí a gente pensou assim, não adianta isso solto. Então nós criamos, e aí foi a pedagoga quem criou uma planilha, né, onde ela alimentava essa planilha com essas avaliações que chegavam. E foi muito interessante porque acho que a gente pôde comprovar, assim, o efeito do curso, do material e da metodologia, né? Nós oferecemos 5.900 vagas, né? Formaram desse curso 91,5% dessas pessoas, quer dizer, a gente teve aí uma perda de pessoas que não concluíram o curso de 8,5%. Desses 8,5%, 4,7%, se não me falha a memória, foram pessoas que começaram o curso e pararam. E os outros 4 e pouquinho foram de pessoas que não começaram, saíram do município, não frequentaram, né? Então a gente teve uma perda do curso, as pessoas que iniciaram o curso e não continuaram, de menos de 5%. E isso é perfeitamente compatível com o que a gente tem de avaliação do curso. Então, as pessoas avaliam o curso como sendo os métodos importantes, provocou uma aproximação com a temática, as discussões eram importantes, tinham relação com o trabalho, algumas questões em relação aos textos que para alguns ficaram um pouco mais difíceis de entendimento, de fazer essa articulação, mas a avaliação do todo, do projeto, dos encontros, era muito positiva. E a gente começou a perceber que isso realmente era muito consistente, quer dizer, eu tinha uma perda de pessoas que começaram e não continuaram de menos de 5%, né? Algumas dessas pessoas por problemas pessoais, de saúde, enfim, e uma avaliação que era muito positiva, fazia todo sentido. Então isso foi, e acho que a apresentação disso no COSEMES também foi dando um suporte legal, porque aí a gente apresentava, olha, a gente já tem 500, 600, 700, 1.000 formulários, né? E os dados que a gente tem é isso. E foi se mantendo, assim, a média não alterou muito, né? Então, eu acho que isso reforça o curso, a estratégia do curso, o material do curso. Acho que, eu não tenho dúvida de que provocou um grande movimento e uma sensibilização importante sobre essas questões do cuidado em saúde mental, da aproximação com a atenção básica. Eu gostaria de seguir avaliando isso, né? Porque eu acho que a gente tem um material importante que nos garante, assim, de fato, o curso teve seu efeito, provocou uma mobilização, uma revisão da lógica, um questionamento importante. Mas e na prática? Isso se efetiva? Né? Daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, isso se efetiva? Quais são os outros fatores que podem interferir na efetivação desse cuidado? Né? Porque a gente sabe que o curso é um aspecto importante, mas tem outros do dia a dia que precisam ser pensados. Né? Então, eu gostaria muito de seguir nisso, pensando assim, qual o impacto? Né? De fato, essa grande sensibilização, esse grande movimento vai conseguir mudar a prática? Né? Nesse sentido, a gente já vinha discutindo, né? E aí estamos adequando o curso agora um pouco nos moldes do Caminhos, porque uma das grandes queixas dos profissionais era assim, não adianta você fazer o curso só para a gente se o técnico, né, porque foram ofertadas poucas vagas, se o enfermeiro, se o médico tem uma postura diferente. Eu preciso começar esse movimento em todos. Então, a gente já está construindo material para o aperfeiçoamento em saúde mental,
um pouco mais ampla, assim, vai ser um curso de 120 horas, mas que traz muito esse questionamento e essa aproximação. Então, a nossa ideia eu vou ampliar para o técnico de enfermagem, para o técnico de farmácia, para o técnico de higiene bucal, enfim, para a recepção, esse entendimento, essa lógica, né? Vocês vão ofertar para toda a equipe? Nós vamos ofertar para a região metropolitana. A gente não conseguiu descentralizar para o estado inteiro, por uma questão de logística, de financiamento, de pagamento, enfim. Mas a nossa ideia é que esse material seja construído e possa ser aplicado. Então, assim, se no norte, né, alguém quiser fazer, tem uma referência de material que tem explicações, que tem texto de referência, que tem propostas de organização do primeiro, do segundo e do terceiro dia de aula, né? Agora, eu acho que ainda fica um furo, né? E esses profissionais, enfermeiro, médico, que também precisam ser sensibilizados, né? Eu acho que são questões que a gente precisa pensar, né, para que de fato se efetive esse cuidado, esse modelo que a gente pretende. Mais alguma coisa que você queira falar, Zilmar, que a gente não tenha tocado? Então, não me lembro. Mas são tantas coisas. Se você fosse gestora, faria diferente alguma coisa? Faria. O quê? Então, eu faria diferente. Essa relação dos orientadores, eu acho que precisa ser pensada. Eu acho que a questão de logística precisa ser pensada, né? Acho que a gente se virou nos 30 aqui para poder dar conta de algumas dificuldades importantes que surgiram e que foi porque a gente conseguiu uma rede legal, uma capilaridade boa, uma confiança boa, que algumas coisas não empipinaram sério, né? Mas eu acho que isso precisa ser cuidado. Eu entendo a dimensão de um projeto desse, as dificuldades que isso significa, não tenho a menor dúvida. Mas a gente precisava, sabe, fazer isso um pouco mais... acontecendo numa fluidez mais importante, né? Eu acho que era principalmente isso que eu acho que são os... Eu acho que sim. Ok, muito obrigada. Não de nada.